Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, hoje é dia 14 de maio de 2025. Agora são 9 horas e 47 minutos. Bom dia, Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico matinal, né? Matinal. A gente vai estudar um pouquinho a palavra de Deus hoje. Espero que você tenha dormido bem, descansado bem. Eu dormi bem, graças a Deus. Fui dormir tarde. A gente teve um culto abençoado, né, em São José dos Pinhais. Eu acredito que você deva ter assistido, ter visto. Um culto bem legal, uma palavra bem bacana. Acho que a gente vai aprendendo todo dia, né? Todo dia a gente vai aprendendo, né? Todo dia a gente vai melhorando. Como crente, como cristão. E hoje a gente vai ter culto em Joinville, né? Então não esquece, hoje a gente tem culto lá em Joinville, no Hotel Bourbon, na rua Visconde de Tunai, Taunay, né? Ou como você quiser chamar, 275 no centro, do lado do Shopping Miller, tá? Do lado do Shopping Miller ali, a gente vai estar lá a partir das 19 horas e você aqui a partir das 20 horas vai participar do culto. Ou agora sim. Vamos ler o texto. Ontem a gente leu até o 26, né, Gabriel? É isso? A gente leu até os 26 ontem. Mas a gente pode ler de novo do 17, né? Vamos ler do 17 de novo para a gente dar uma refrescada na memória. Depois a gente vai caminhar mais um pouquinho, né? Vamos lá, Marcos 14. Eu acho que tem algumas coisas para falar aqui ainda. Marcos 14, verso 17. A gente já leu ontem, mas vamos ler hoje de novo. Estou amassando o Oliver que está aqui no meu pé, tá? Então você não se importa, eu estou me abaixando aqui. No verso 17 diz assim, ó: E chegada a tarde foi com os 12. E, quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade, vos digo que um de vós que comigo come há de me trair. A de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: Porventura sou eu, Senhor? E outro: Porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhes: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão, abençoou-o, partiu e deu-lhe e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe a todos, e todos beberam dele. Disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais desse fruto da vida, até que aquele dia em que beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar? Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, na autoridade e no poder do teu nome, que o Senhor possa dar para nós o entendimento, o discernimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu, revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e quebrante, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, pastor. Aqui em Brasília está muito frio, 15 graus. Caramba, Sandra, que frio, hein? Aqui tá quentinho, aqui eu acho que deve estar uns 23, acho, né, Gabriel? 22, 23, eu acho que deve estar aqui. Aqui em Guaratuba Litoral é mais quente, né? Mais quente, 21, diz o Gabriel. Tá 21, tá bem gostoso, tá céu azul hoje, um sol bem gostoso de outono, né? Hoje tá aquele dia para você ficar lagarteando no sol, né? Você senta ali no sol e fica lagarteando. Tá aquele dia hoje, né? Hoje tá legal. A gente já leu esse texto praticamente inteiro, mas Jesus então participa da Santa Ceia, né? Ele faz a Santa Ceia. Do 22 ele diz assim, ó: E comendo eles, tomou Jesus o pão, abençoou, partiu e deu a cada um e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo. 23, e tomando o cálice e dando graças, deu a todos que beberam dele. E disse-lhes: Isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento,
porque por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que eu beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, veja que Jesus ele cantava só um hino, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o louvor, né? Nas reuniões dos crentes, na reunião dos irmãos, né? Tem muita gente que diz que né, precisa, o louvor é assim, o louvor é assado. Quando Jesus estava com seus discípulos, quando eles faziam as reuniões, eles cantavam só um hino só um. E era eles que cantavam, tá? E normalmente quem cantava era Jesus, que cantava o hino, tá bom? Então, você veja que é muito diferente do que a gente vê hoje, tá bom? Eu não estou dizendo para você que você não deve fazer o louvor na igreja, eu nunca disse isso, né? O que eu disse é que não existe grupo de louvor. A palavra levita é atribuída ao Velho Testamento, né? Que não existe ministro de louvor na Bíblia, não existe isso aí. Que existe a adoração e a gente pode e deve adorar a Deus, mas a gente adora a Deus com o nosso comportamento, com a nossa vida. Adorar a Deus não é cantar para Ele. Eu já mostrei isso na Bíblia para você, né? Então a gente faz ali canta um hino de louvor, né? Glorifica a Deus, ou 2 ou 3, na nossa igreja a gente canta 3, né? Todo mundo junto, não tem banda, não, a gente coloca eletrônico, daí todo mundo canta junto, a música, a não ser quando o Gabriel também é inspirado, ele põe uns hinos novos que ninguém conhece, ninguém canta, mas de vez em quando isso acontece, faz parte, né? Mas normalmente a gente coloca um hino que todo mundo conhece, todo mundo canta junto e adora a Deus junto, tá bom? Oi, Pepe, bom dia, Deus abençoe. Teve um guri de Porto Alegre que falou que é pra nós ir comer churrasco lá em Porto Alegre, que disse que o churrasco dele é bom igual o teu, não é melhor. Falou que é bom igual o teu, Pepe. Falei que nós queremos ver esse lado aí. Pepe, você tem que mandar pro Gabriel aí teu endereço, tuas coisas, porque a galera pergunta aqui onde é que é o espetinho do Pepe lá em Caxias, que quer ir comer, e a gente não tem teu endereço, não tem nada, você tem que mandar pro Gabriel aqui, pra ele fazer um postzinho pra quando a galera perguntar a gente poder postar aí, tá, Pepe? O teu endereço pro pessoal ir comer o churrasco que o pastor tanto gosta, né? Que é extraordinário, né? Costela extraordinária, churrasco lá no Pepe extraordinário, né? Tem que fazer um postzinho para ele, Gabriel, colocar um negocinho aí, faz uma caprichada aí pro Pepe aí, né? Beleza, Lena, já o Gabriel vai fazer aqui um postzinho e a gente vai avisar aí quando a gente estiver lá no Pepe, né? Quem quiser ir lá almoçar com a gente, cada um paga o seu, você já sabe, né? Mas quando você for para Caxias do Sul, cara, um churrasco extraordinário lá no Pepe, né? Pepezinho. Então veja, Jesus ele cantava um hino. Se alguém tem alguma dúvida aí no seu coração, né, Sandroca? Se alguém tem alguma dúvida no seu coração, Jesus cantava um hino só. Jesus primava pela pregação do evangelho. Ok? Então é muito importante que você entenda isso. A tua igreja, ela tem que, o forte da sua igreja tem que ser a pregação do evangelho. Essa deveria ser a base da sua igreja e não a música, entendeu? Você quer cantar música, você sei lá, faz uma festa, canta música, não sei, mas não hino, não culto a Deus é a palavra, né? Então Jesus, Santa Ceia, um hino só, né? Não é 1 hora de louvor, não é 30 minutos de louvor, não é ministério de louvor que enche o saco de todo mundo. Entendeu? Hoje a gente tem culto em Joinville, Miriam Gibin. Na semana que vem a gente tem culto em Blumenau. Daí na outra semana a gente tem culto de oração. Tá? O pastor vai fazer oração pelos enfermos. Tá legal? Márcia Dantas. Bom dia, pastor. Não consigo me inscrever para ser ovelha da Igreja do Pôr de Cristo. Eu vou pedir para os irmãos colocar aí qual hino Jesus cantava. Você tem que perguntar para ele, irmã Pirralha. Pergunta para Jesus, eu não sei. Vamos colocar um WhatsApp aí para você, pedir para o Gabriel colocar, Aldrin, se você puder colocar um WhatsApp aí, ou alguém colocar, para o pessoal que não está conseguindo entrar lá no Telegram, tem acesso aí para ser membro da igreja. Você quer ser membro da Igreja Virtual do Pôr de Cristo, ficar debaixo da autoridade pastoral do pastor Sandro, sendo cuidado por um dos pastores, né? Não sou eu que cuido das ovelhas, são os nossos pastores auxiliares.
Então eles vão colocar aí, você vai poder, né, acessar mandar a tua mensagem lá no WhatsApp, e aí a galera vai entrar em contato com você, tá? Manda uma mensagem que depois que acabar o estudo, as meninas aí, os meninos vão entrar em contato com você, tá aí, ó. O link tá no WhatsApp, você que quer ser membro da igreja, você clica aí. Abigail hoje, claro, Abigail, parabéns, esposa do Deli Alves, parabéns, querida, feliz aniversário. O Vitor Augusto, também de Suzano, tá fazendo aniversário hoje, Deus abençoe vocês e todos os aniversariantes aí, tá? Deus abençoe vocês. Palmas, 32 graus, né? Tá pegando fogo lá. Tá bom? Então vocês entenderam esse texto aí? Agora eu acho que já terminou ele, podemos ir para frente, né? Tá? Marlis Caffer, pastor aqui no restaurante Self Service Brasa del Sul, em Fortaleza. Também tem aquele churrasco e costelão de lamber os beijos. Ô Marlis, aqui no Sul a gente fala de engraxar o bigode, a gente usa o termo. Viu? Quando a gente for em Fortaleza, e nós vamos aí filar uma boia aí, Marlis, tá? Vamos aí, a Manuela, o Heiser vão logo que eles voltarem de viagem, eles vão fazer batismo em Fortaleza, tá? Eu vou recomendar que eles vão comer churrasco aí. O Heiser é bom de churrasco, hein? Tá? 26 então. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse aqui é a ceia anterior aí, né, à crucificação de Jesus Cristo. Tá bom? Obrigado, tá, Marlis? Deus abençoe você, Deus multiplica a tua oferta. Pedro é avisado, 27, ó. E disse-lhes Jesus: todos vós que esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, 28, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. 29, e disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos os outros. Veja, a gente normalmente fala coisas que não conseguimos cumprir. 3D, primo, obrigado. Deus abençoe. Vai, irmão, Lourão, vai descer a ripa, vai. Aliás, tem uma notícia que eu vou te dar hoje de tarde, hein? Um dos integrantes dos Altos Galhos vai sair fora, já pediu o chapéu. A notícia é incrível que eu vou te dar, eu já soube ontem. Tá? Eu sei que eu estou no meio da mensagem aqui, mas o irmão me disse aqui, saltou na minha mente. Não perca os desdobramentos hoje, porque eu vou te antecipar a saída de um dos macacos negros, o cabeça dos macacos negros, já pediu para sair, vai embora. Escute isso aqui, irmão. Tá? Eu já soube ontem, já de madrugada, já tenho informação segura disso. Tá? Mas eu vou te contar só de tarde isso aí. É bombástico o que eu vou te falar hoje, hein? Tá? Charrua Gonçalves, Deus abençoe. Vamos continuar aqui no texto, tá? Ó. Escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Entendeu? 3 vezes me negará. Certo? Então nós não temos capacidade de suportar coisas que nós afirmamos que faremos. Se não for Jesus conosco, a gente não vai conseguir fazer. Entendeu? Escute isso. Se não fosse Jesus, tá? Nós não suportaríamos as coisas. Isso aí, essa notícia é para você que duvidou, né? Você que duvidou, né? Quanto tempo nós estamos falando? Tem muita gente que ainda duvida das coisas que a gente fala, né?
das coisas que Deus falou, né? As coisas que Deus falou. Mas aí, igual eu estou falando de Jesus. Quando o cara for embora, você vai perguntar por que o cara foi embora. Então, nós, irmãos, escute isso aqui. Somos avisados por Jesus Cristo quando as coisas estão para acontecer. Antecipadamente somos avisados pelo Senhor. O Senhor nos avisa antes das coisas que estão para acontecer. Entendeu? Antes. Ok? É que quando a gente sabe das coisas, né? Eu só posso vir falar no desdobramento, né? Então aí antecipa. Normalmente no Y, né? Antecipa as coisas que eu vou trazer para vocês, né? Mas o que o X não fala é por quê. Isso aqui eu vou te contar. Eles não falam para você por quê que ele vai sair fora, né? Isso aí eles não falam. Eles só sabem a notícia, mas não falam, né? Mas a notícia que eu vou te dar aí, você vai cair para trás, irmão. Você vai cair para trás, o porquê. Pedro negou Jesus 3 vezes? Ô, negão, se liga aí. Hã? Pedro negou Jesus 3 vezes? O que Jesus falou de fato aconteceu? Sim. Sim. O que Jesus disse de fato aconteceu. Não é? O que Jesus falou de fato aconteceu. Não é isso aí? Então, quando Jesus morreu, eles ficaram escandalizados. Porque eles achavam que Jesus não era Jesus. Porque jamais alguém imaginou que o Filho de Deus iria morrer. Maria Cristina Soares, obrigado. Entendeu? Os caras jamais imaginaram que Jesus iria morrer. O Kita Farinã, o pastor está aqui lendo, na medida do possível eu estou respondendo aqui, mas eu não consigo ver todas, desculpa aí. Entendeu? Então, nós, quando ouvimos a voz de Deus, nós devemos retê-la, porque aquilo que Deus falou, isso vai o quê? Acontecer. Aquilo que Deus disse, isso vai acontecer. Quer as pessoas acreditem, quer as pessoas não acreditem, e isso não importa. Aquilo que Deus disse, aquilo que Deus falou, você pode escrever, irmão, porque vai se cumprir a risca. Entendeu? Maria de Biase, pastor, mulher pode fazer batismo? Claro, por que não, irmão? Por que não? A única atribuição masculina na Bíblia, exclusivamente masculina, é o sacerdócio. Só. O resto. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Você já ouviu gente falar, dizer assim, todo mundo pode desviar, mas eu nunca vou desviar. Todo mundo vai te abandonar, pastor, mas eu nunca vou te abandonar. Viu, Jânia? Pastor, como o senhor controla a ansiedade de ver tudo que Deus falou acontecendo? Com o se acalme, Will Jânia. Às vezes com chocolate. Ontem que eu comi de doce, ontem, até estragou minha... Eu tô fazendo uma dieta sem comer doce, sem tomar refrigerante, umas coisas para dar uma melhorada na minha saúde, né? E ontem eu não aguentei, ontem eu tive que comer doce. Ontem foi terrível meu dia. Fiquei com consciência pesada depois. Comi um monte de coisa, porque eu não aguentava de ansiedade e todas as coisas que eu escutei ontem. Meu Deus do céu. Que difícil que é lidar com a ansiedade, né? Hein, Marisley? Stand back. Que difícil que é a gente lidar, né, com esse negócio aí. A tal da ansiedade, irmão. Isso aí é difícil, né? Gislaine, pastor, desculpa a pergunta. Não precisa pedir desculpa para fazer perguntas, Gislaine. Pode perguntar, se eu conseguir eu respondo. O que significa sonhar com tsunami? E ela
e ela antecipa algo que Deus quer dizer? Pode ser que sim. Milton Vidotto, por que pastora não prega? Pastora prega, quando ela é pregadora. Nem toda pastora é pregadora, nem todo pregador é pastor. São funções diferentes. Entendeu? Marines dos Santos, pastor, não existe ministério de louvor na igreja, mas os que são cantores, é pecado? Não. Não, é exatamente o que eu estou explicando aqui. É exatamente o que eu estou falando para você hoje aqui. Não é uma questão de ser pecado ou não ser pecado. É uma questão de você estar de acordo com a palavra de Deus ou não. O culto a Deus você pode fazer do jeito que você quiser, mas a pergunta é, Deus aceita todos os cultos que são feitos para Ele? A resposta é não. A Bíblia diz que não. Luciane Mota. Pastor, como abacate. Te assistindo agora, comi um inteiro. Eu só como abacate com açúcar. Se eu comer um abacate inteiro, eu morro. Eu não posso comer abacate, porque ele tem muita gordura. E junto com açúcar, eu passo mal, me dá dumping. Né? A Neuci fez uma vitamina de abacate. Ontem eu colocou um pouco de açúcar, quase me matou. Né? Então não é fácil aí. Né? Não é fácil. E eu vou dizer mais uma coisa. Pastora pode fazer casamento? Pode, irmão. O que a Bíblia veda para a mulher é pregar a doutrina na igreja. Isso é vedado pela Bíblia. É vedado pela Bíblia a mulher pregar, ensinar ou pregar, pode você usar a palavra que você quiser, a doutrina da igreja. Ela não pode ser sacerdote. O que é sacerdote? Sacerdote é o chefe da igreja. É o cara que dirige a igreja. É o pastor presidente. Esse a Bíblia veda, não pode. Só isso. Tá? Só isso. Entendeu? Só isso. A diferença entre presbítero e pastor é a palavra. A Bíblia aplica a mesma palavra a pastores e presbíteros. Presbítero, uma hora chama de presbítero, outra hora de pastor, uma hora de presbítero, outra hora de pastor. Então não tem diferença. Teologicamente não tem diferença nenhuma. Entendeu? É só isso. Eu acho que tem mulheres aí que pregam muito. Outras não. Então o pastor é o cuidado da ovelha. É o ensinamento, é o cuidado, né? O pastor, a pastora, eles cuidam das ovelhas, eles tratam, eles oram. Agora, a doutrina da igreja, isso quem fala é a Bíblia, né? Por isso eu estou falando, porque a Bíblia diz isso. A doutrina não pode ser ministrada por uma mulher. É a Bíblia que fala isso, não sou eu. E é Novo Testamento, é o apóstolo Paulo que ensina. Vem, olha aqui. Entendeu? Então não sou eu, só estou te ensinando o que a Bíblia diz. O ministério pastoral feminino existe, as pastoras existem na Bíblia no Novo Testamento, já ensinei vocês, já tem ensinamentos nossos aí sobre isso, onde está na Bíblia, como, né? Tudo certinho. Só não pode ser o sacerdote, não pode. Assim como não pode ser a mulher que manda na casa, não pode, está errado. A Bíblia diz que o cabeça da casa é o homem, e deveria ser. Entendeu? Deveria ser. Mas quando o homem é um banana, daí a mulher tem que fazer, né? Por isso que Deus levantou Débora, certa feita, para conduzir o povo numa guerra, porque os caras eram os bananas e ninguém tinha coragem de fazer. Deus levantou uma mulher, pôs ela na guerra e ela lá venceu, né? E recebeu o galardão. Entendeu? Na Bíblia não existe a palavra missionária. Missionário não existe na Bíblia. Tá? Pastora existe, missionária não. Tá? Então, mas isso aí é a mesma coisa da igreja. Esses dias eu vi um pastor velho. Eu não estou descredibilizando esse pastor porque ele é velho. Eu estou descredibilizando ele porque ele é imbecil. Né? E ele disse assim, por que na Assembleia de Deus os homens não podem usar barba? Daí apareceu um imbecil do lado dele, lendo a Bíblia, um texto no Velho Testamento, dizendo assim, porque a espada de Deus será usada e rapará toda a cabeça e rapará toda a barba. É o versículo. Aí ele viu? Por que na Assembleia de Deus não pode usar barba? Tem base bíblica, mas e a cabeça, o imbecil? Você tem cabelo por quê?
Tem gente que é tão imbecil que não, né? Chega a ser... Mas, enfim, cada um vai onde quer e faz o que quer, né? Se submete a esse bando de imbecil que não conhece Jesus nem pelo nome. Entendeu, irmão? E um monte de gente falando um monte de coisa. A internet, infelizmente, deu voz a muita heresia, infelizmente. Muita heresia, muita gente querendo ganhar dinheiro com podcast. Daí traz qualquer um no podcast, o cara vem ensinar uma série de coisas que não são baseadas na sã doutrina, né? E tá difícil o negócio aí, irmão. Tá difícil. Por isso que tem tanta gente saindo das igrejas, muita gente. Há um movimento muito grande hoje no Brasil de pessoas, tem mais gente saindo das igrejas do que entrando nelas. Entendeu? Tem mais gente saindo das igrejas do que entrando nelas hoje. E muitas igrejas estão fadadas a desaparecer, mas eu já falei isso aqui para você faz tempo já. Fechar as portas, desaparecer, porque à medida que vai ficando pouca gente, não tem dinheiro para manter ninguém, os caras fecham e vão embora. Isso vai acontecer por causa dos costumes que todo mundo idolatra, adora, mas o problema é que os custos são muito altos e se eles não tiverem uma quantidade X de membros, eles não vão conseguir funcionar mais e é o que vai acontecer. Que as pessoas estão com o saco cheio, não é? Com o saco cheio desses costumes de homens, atribuindo a essas coisas a santidade. Né? Mas santidade é outra coisa. Quem santifica você é o Espírito Santo. Quem santifica você é a presença de Deus. Mas o Espírito Santo não está no meio da mentira, o Espírito Santo não está no meio da idolatria, o Espírito Santo não está no meio da sensualidade, o Espírito Santo não anda no meio do pecado, o Espírito Santo não se mistura com essas coisas. Por isso que você não vê mais igrejas onde manifesta demônio, por exemplo. É difícil ver. É muito difícil, porque as pessoas vêm endemoniadas para as igrejas e o demônio permanece nelas. Porque a igreja não tem santidade para que eles se manifestem no meio do culto, caiam e as pessoas sejam libertas. Entendeu? Não tem mais santidade, não tem lisura, honestidade. Então você não vê mais essas igrejas cheias do poder de Deus, porque Deus não existe mais, porque a igreja não é de Jesus. Não, irmão, simplesmente porque o Senhor não está em determinados lugares. O Senhor não coaduna, não participa de determinadas coisas. Então, Jesus, ele faz uma diferença, ele é diferente do homem. Veja o texto que a gente está. Né? Joinice Siqueira, preste atenção aqui. Tá bonita essa tua camisa do Brasil, hein, Joinice? Patriota. Olha aqui. E disse Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Mas é mentira do Pedro. Porque quando o bicho pegou, ele correu. Então o homem, ele é falho e ele tem que entender isso. E é isso que eu procuro ensinar para você não ficar agarrado em mim, que sou o homem. Não se agarre no seu pastor, que é homem. Porque se ele tiver uma dificuldade na sua vida, pecar, você não vai pecar junto com ele. Se ele se desviar, você não vai se desviar com ele. Porque o seu foco é Jesus. Porque você lê a Bíblia, porque você aprende a palavra de Deus. Entendeu? Tânia Mello, meu marido não é evangélico e sempre quer que eu acompanhe ele nos eventos que ele vai. Eu acompanhar é pecado? Tânia, se você não acompanhar, ele vai levar outra mulher. Você tem que ter sabedoria. Daqui a pouco ele não vai querer andar mais com você. Porque você não anda com ele, ele não vai querer ficar mais com você. Você tem que ter sabedoria. Se você está com o seu marido, não quer dizer que você precise fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus aonde você vai. Né? Agora, você sair com seu marido em eventos e lugares que não tem problema, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Ok? Então nós homens, e na palavra, no sentido de humanidade, né? Homens e mulheres, nós temos por hábito achar que somos anti-pecado, anti-queda, mas não é isso. A Bíblia diz, aquele que caiu, levante.
Quem não caiu, cuide para que não caia. Entendeu? Olha, Samara Patriote, o que você é que sabe o que você é. Você que sabe o que você é. Um pregador do evangelho? Uma cana que fumega no deserto? Uma voz que brada no deserto? O que você é? Quem define você é você mesmo. Agora, se você precisa de um rótulo humano para você se definir, daí você tem um problema de identidade. Entendeu? Muita gente fala para mim assim, pastor, por que você não coloca apóstolo em vez de pastor? Porque eu não me defino como um, apesar de cumprir a função de um. Eu não tenho necessidade disso. Ah, o pastor Sandro agora é apóstolo. Cara, não tem necessidade disso aí. Para mim, pastor já tá bom demais já. Entendeu? Para mim, pastor já tá bom demais. Não tenho necessidade. O meu ego não é inflado. Eu não tenho a necessidade de que as pessoas me adorem, me idolatrem. Muito pelo contrário. É justamente por isso que eu tenho esse comportamento mais bruto, que eu me comporte de uma maneira diferente, justamente para fazer com que as pessoas entendam a minha humanidade e que eu não sou um homem santo, como muitos aí pregam uma placa no seu peito, dizendo que eles são santos. Eu não sou, eu sou um pecador igual a você. Eu procuro santificar a minha vida todos os dias. E quando o Espírito Santo está em mim, ele me santifica. A presença de Deus me santifica, mas eu não sou santo. Eu não vivo 24 horas por dia em santidade. Eu não consigo, irmão. Talvez você consiga, mas eu não consigo. Eu fico com raiva, eu peco, eu tenho vontades, eu tenho desejos, eu fico triste, eu choro, eu sou humano, irmão. Eu estou sujeito aos mesmos pensamentos e sentimentos que você. Entendeu? E você precisa entender isso. A nossa humanidade, ela é presente. E é o que nós estamos lendo aqui, ó. O Pedro não é um homem infalível. A infalibilidade só existe em Deus. Pastor, existe a língua dos anjos? Joel é um patriota. Terceira vez está perguntando já, né? Se não existisse, não estaria escrito na Bíblia. O apóstolo Paulo disse, mesmo que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos, nada seria se não houvesse o amor. Então sim, existe, está na Bíblia, né? Entendeu? Então nós, eu e você, bom dia, pastor Santo, tá vendo a minha mensagem? Patrícia Tertuliano, sim, estou vendo. Certo, irmão? Veja o que Pedro está falando. Disse Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Então não fique atribuindo a você uma santidade que você não tem. Uma resistência que você não tem. Sacou? Nós somos falíveis, nós somos falhos, irmão. A gente vai falhar. Se a gente não vigiar, nós vamos cair. Então a gente precisa ter esse entendimento que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos seguir Jesus, nós precisamos ter Jesus na nossa vida. Só Jesus é que salva, só Jesus é que cura, só Jesus é que transforma. Eu busco a santidade, Jesus disse, seja santo como eu sou santo e santifique-se todos os dias. Então nós devemos buscar a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Entendeu? Devemos buscar a santidade. Mas você virou pro lado, você já perdeu a santidade, irmão. Entendeu? Virou pro lado, você já pecou já, irmão. A Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado já pecou porque está mentindo. Então eu tenho momentos de santificação, em que eu estou buscando a santificação, em que eu estou na minha casa, eu estou orando saúde, estou orando, estou jejuando, estou santificando aqui a minha vida, estou ali no propósito, aqui buscando aquela santificação, o Espírito Santo está comigo. Não é? Mas daí eu saí da igreja, o cara me trancou no trânsito, eu já falei, seu filho de Jezabel, você não está olhando, você já foi na santificação, já era. E você tem que entender isso. Então para de ficar achando, irmão, que você é irmão de Jesus.
que você é o santo da vez. Para com isso aí, irmão. Entenda que você é um pecador como eu, como qualquer outro. Que a gente é pó, irmão. E se não é a presença maravilhosa de Jesus Cristo, a gente está no mato. Se não é a santificação através do Espírito Santo, nós estamos no mato. Entendeu? Juliana Santos, pastor, gostei da tua... Esse povo culto, né? Vocês são muito cultos, minhas ovelhas. Pastor, como lidar com pensamentos intrusivos? E o que seriam realmente? Normalmente são os desejos do nosso coração que afloram na nossa mente. Mas podem ser também setas malignas, né? Podem ser. Então, o que é que nós devemos fazer quando vem um pensamento na tua cabeça? Abandona ele, fala, sai de mim, para trás de mim, diabo. Por exemplo, você está jejuando, vem aquela imagem daquele pudim na tua frente, aquela vontade, você chega a sentir o gosto dele na boca. Aí você levanta a mão e fala, Satanás, sai de mim em nome de Jesus, espírito pudim. Vai embora. Entendeu? Então esses pensamentos intrusivos, eles devem ser repreendidos e deixados. É isso que a gente tem que fazer. Entendeu? Vinícius Rivera, pastor, usando o seu exemplo, se eu xingar no trânsito e Jesus vier no mesmo momento, perderia a salvação? Não. Porque você não vai ser salvo pela tua santidade, Vinícius Rivera, você vai ser salvo pela graça. Quem crer e for batizado será salvo, não é quem crer e for santo. Então, se você olhar à luz da Bíblia, graças a Deus não, né? Graças a Deus. Entendeu? Tá, olha aí, ó, você que é de Caxias do Sul, põe um print aí. Põe um print aí, ó, você que é de Caxias do Sul, você vai em Caxias do Sul e você quiser comer um espetinho, um churrasco de primeira qualidade lá em Caxias do Sul, vai lá na churrascaria do PP, ó. O melhor churrasco, não é melhor que o meu, né, PP? Mas é bom também. Brincadeira. PP extraordinário. Comida que tem lá no PP, você mora aí em Caxias, você vai pra lá, você pode ir lá nos espetinhos do PP, tá? Vai ser uma benção aí. Quando a gente vai, nós vamos almoçar lá com o PP, é show de bola. Você entendeu, irmão? Então a gente não precisa de rótulos. A gente não precisa de pronomes pra gente servir a Cristo. Ok? Não tem necessidade de ter esse negócio aí. Hélio Terminiello, sobrinho, Lotter. Na minha cidade a bola de neve fechou. Fechou na maioria das cidades do Brasil, irmão. Na maioria das cidades do Brasil. Amém? Pastor, até hoje não conseguiu. Rosilene, qual que é a tua dificuldade que você não consegue ser ovelha? A gente postou aí pra você o WhatsApp para você entrar. É só você clicar aí no WhatsApp, entrar lá, você vai conseguir, querida. Se esforce. Tá, Roseli Dionísio? Se esforce. Vou colocar de novo o WhatsApp aí, Roseli. Presta atenção. Clica em cima, você entra no WhatsApp. E daí você vai conseguir conversar com os irmãos para que você seja membro da igreja. Tá? Assim que a Manuela voltar de viagem, a Manuela viajou com o Heiser. Foi um acordo nosso, né? Que já fazia alguns anos a Manuela falou para mim que ela tinha um desejo de ir para a Itália, o desejo do coração da vida dela. E ela falou, pai, depois que eu for para a Itália, eu vou engravidar, vou ter bebê. Daí eu comprei a passagem dela, a viagem dela para a Itália. Já faz um ano que eu comprei, parcelei no meu cartão de crédito em 10 vezes, né? Já terminei de pagar, graças a Deus. E ela foi com o Heiser para a Itália, ela tá lá, vai ficar 20 dias, passeando, fazendo tudo que ela quer. Daí quando a Manuela voltar com o Heiser, eles vão começar a fazer os batismos pelo Brasil, viajando e fazendo o batismo. Então se você ainda não se inscreveu, para se batizar, você de todo o Brasil, você pode se inscrever, tá? Para todo o Brasil, e aí a gente vai separar e eles vão começar a viajar, a Manuela, o Heiser, me parece que o Cláudio e a Helena, para fazer esses batismos em todos os lugares onde tiver povo para batizar, tá bom? Então você precisa se inscrever na nossa página, se você deseja, né? E depois a gente vai estar notificando vocês aí, tá legal? Beleza? Então eles vão estar indo para fazer esses batismos assim que eles voltarem. Acredito que a partir de junho já eles já vão, de junho, né? Tá em maio, eles já vão começar a fazer. Tá legal? Já tem alguns lugares que a gente já tem aí imóveis que nos foram cedidos em Brasília, me parece, Fortaleza, já tem.
São Paulo já tem também, em determinadas cidades aí de São Paulo, me parece que já tem também. Em alguns lugares aí, pessoas que já ofereceram casas com piscinas pra gente, né? Pra gente fazer os batismos aí. Então os irmãos também estão cooperando, né? Já estão cooperando aí para que as coisas aconteçam, tá? Mas eu vou estar noticiando e avisando todos vocês. Tem que cooperar, né, irmão? Se a gente não cooperar, né, irmão? Rô 2018, tem o WhatsApp aí também, Rô, que as gurias estão colocando, ó. Pastor, ter o Telegram para ser ovelha, eu sofri um pouco porque não sabia disso. Não tem problema, Rô, mas você vai achar, ó, tem o Telegram para você falar e tem também o WhatsApp para você entrar aí para poder ser ovelha da nossa igreja, tá? Nós vamos fazer na Bahia também, Gideon. Em vários lugares aí a gente vai fazer batismo. A gente não vai conseguir ir em todas as cidades, mas aí a gente vai numa mais próxima, onde tiver todo mundo, e aí vocês fazem um esforço e vão até lá, tá? Beleza? Almir Bertoli, pastor, vai ser vovô? É o que eu tô trabalhando para isso aí, irmão. Segundo a Manuela e o Reis, quando eles voltar, daí eles vão trabalhar aí para ter bebê. A Manuela quer se dedicar para ter bebê, né? Nós estamos na expectativa aí. Não, Rosa, uma vez só já tá bom, tá? Uma vez só já tá bom aí, tá bom? Então se inscrevam, faça a inscrição de vocês aí, tá bom? Para batismo, que depois a gente vai estar fazendo o levantamento das cidades, onde tem o pessoal e tal. E vocês vão ser, eu vou avisar, né? Ó, nós vamos fazer batismo em tal cidade, tá? E daí você pode se inscrever e participar, tá legal? Fica tranquilo aí que vai dar boa. Nós vamos fazer o melhor possível aí, tá bom? Vai dar boa. E eu quero ver também aí os meus irmãos que são policiais militares aposentados, que estiverem nestas cidades, tá? Eu vou precisar de um apoio só dos aposentados aí que puder ir, tá fazendo uma segurança pra galera. Eu vou pedir também depois que vocês entrem em contato na cidade onde a gente for. Por exemplo, Fortaleza. Eu preciso de uns voluntários aí, né? A gente abençoa, mas a gente precisa de uns voluntários para estar lá junto, para ajudar a cuidar das crianças, tá? Fazer a contenção lá, né? Onde o pastor vai, sempre tem a minha galera. Mas onde a gente vai fazer, a gente vai precisar também. Então depois eu vou avisar se tiver aí uns irmãos, né? Pode ser aí o Mike, o Papa Charlie, também, não tem problema, né? Boa também. Conversar com o pastor aí pra gente tá fazendo contenção nos batismos onde a gente estiver no Brasil aí, tá? Se vocês quiserem contribuir, você que é membro da igreja, vai poder estar ajudando a gente aí como obreiro, tá bom? Beleza? Vamos orar aí também. Em Foz do Iguaçu, a bola de neve também fechou, Carlinhos. Infelizmente, né? Ou felizmente também, não sei, né? Deus é que sabe. Deus é que tá. Pastor, olha aqui, essa pergunta da Thaís é bem legal. Pastor, é errado eu ir na missa com meu esposo, acompanhar ele? Sou evangélico, ele católico. Não, Thaís, não é errado. Se ele pedir, vá com ele na missa, não tem problema. Tá? Você só não vai, né, fazer orações lá, outros que não seja Jesus Cristo, tá bom? Não vai fazer esse tipo de coisa. Vai ficar para amanhã isso aí, irmão, né? Obrigado, Magda. Obrigado, beijinhos, tá? Quando tiver, você fica em QAP aí, tá? Fica em QAP aí que eu vou passar o QTC aí para todo mundo tá lá no QTH. Beleza, galera? Vamos orar então aí. Feche seus olhos, por favor aí. E vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que nos deu de estarmos hoje reunidos no Teu nome. Eu te agradeço, meu Deus, pela Tua palavra, pela oportunidade de estar em comunhão com os meus irmãos. Eu peço que o Senhor os abençoe, cada um deles, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos acompanhar, nos abençoar em cada dia, em cada lugar. Que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, abençoar a água que os irmãos estão colocando diante de Ti, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoar cada um dos irmãos na autoridade e no poder do Teu santo nome. Abençoa essa água e quando os irmãos beberem dela, eles sejam alcançados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Não esquece, hoje a gente tem culto em Joinville, tá? Hoje a gente tem culto em Joinville, não perca, a partir das 8 horas aqui a gente vai estar adorando e glorificando o nome do Senhor, tá bom? Um beijo no teu coração, Deus abençoe muito vocês e até de tarde, não deixe de vir no desdobramento que hoje vai ser punk. Tchau, Deus abençoe.